estão querendo diminuir a maioridade penal na tentativa de resolver um problema. Na verdade, isso é paliativo. O crime, o menor delinquente, ele só é delinquente porque houve um histórico. Isso vem de lá de trás. E geralmente são pessoas que não tiveram uma estrutura familiar. É a ausência de uma estrutura familiar que o jovem hoje está nessa condição. Se você pegar o jovem que está agredindo, foram jovens, crianças muito agredidas na infância, são pessoas que passaram por um processo difícil. Não que eu esteja justificando, dizendo que é santinho, não é isso. Então aquele que comete o crime tem que pagar. Mas se punir, resolver essa situação, seria muito fácil. Na verdade, o problema está na nossa cara e nós não estamos querendo enxergar. Os problemas geralmente nascem dentro de casa. Aí eu quero passar agora para o próximo tópico, que eu vou falar dos traumas emocionais. Eu falo de três, que é a mágoa, o trauma emocional e a carência afetiva. Eu quero falar agora do trauma emocional. Como ele surge e quais as sequelas que deixa na vida da pessoa. Então, a criança, como eu relatei anteriormente, ela nasce com uma necessidade de se sentir amada, e isso é a alma dela. A alma dela precisa do amor, do carinho, do afeto dos pais, né? Quando a criança, ao invés de ser amada, ela é agredida, isso gera traumas emocionais. Então, isso é, é, são várias as causas. Então, eu vou falar o que gera um trauma emocional e quais as consequências, quais as sequelas que ficam. Agressão física, agressão verbal, agressão moral, o abandono, o abuso sexual e a rejeição. Então, esses fatores, quando uma criança passa por alguma dessa situação, gera um trauma nela. E aquilo fica registrado na alma dela. E quando isso não recebe o que precisa, isso aqui não funciona como deveria. Hoje a gente encontra muitas pessoas com o psicológico bagunçado, complicado por conta de traumas emocionais. Só que as pessoas não sabem disso. Lógico que tem aquele que ele busca um psicólogo, ele busca ajuda. É lógico, precisa sim, os profissionais estão aí para isso. Mas tem pessoas que não têm noção, não sabem disso. E ela vive a vida inteira em função de um trauma que ela sofreu. Porque a nossa mente é assim, nós vivemos em função daquilo que está armazenado lá no inconsciente. Então o nosso inconsciente está sempre nos dizendo, eu fui agredido e alguém tem que pagar por isso. Então a criança ela vai externar o que ela recebeu. E isso é fato. Tudo que a criança recebe, ela guarda, isso se processa dentro dela, passa para cá e depois ela vai externar. Hoje quem é que está pagando isso? É o professor da escola, é o seu Zé do botiquinho, é o dono da farmácia. Então, essas pessoas estão recebendo esse troco dessas crianças que foram agredidas lá na infância. Elas foram agredidas e elas devolvem. E hoje quem está recebendo esse troco é a sociedade. É o cidadão de bem, é o pai de família, nós, né, a pessoa que não tem nada a ver com a história. Mas, em geral, os problemas eles começam dentro de casa. Quantos e quantos casos que nós pegamos, se eu pudesse aqui relatar todos, eu passaria horas aqui relatando os casos que nós pegamos. E, em geral, começa dentro de casa por conta dessas agressões, dessas coisas que eu falei. Você imagina um jovem, uma criança, que foi muito agredida na infância, quando ela cresce, ela se torna uma agressora. É uma pessoa agressora, carrancuda, tudo é na base da porrada, na base do xingo. É uma pessoa extremamente violenta. A criança recebeu, ela guardou e agora ela está externando. Você pega aqueles jovens que estão na torcida uniformizada, o que leva o jovem a agredir o outro, porque está com a camisa da torcida adversária, agredir a paulada até a morte, justifica odiar uma pessoa que você nunca viu? Então por que aquele jovem tem aquele comportamento? Por que tem aquela agressividade? É porque foi justamente o que fizeram com ele na infância. Então, agora você imagina uma criança que sofreu um abuso sexual. Nós temos aí relatos aí na nossa história. Eu vou relatar aqui de um, né? Mas porque saiu na mídia, apareceu na televisão, o maníaco do parque. O maníaco do parque, ele foi abusado sexualmente. Ele foi abusado por uma mulher. E ele relata isso na entrevista dele. Ele sofreu uma agressão, aquilo provocou um trauma muito forte nele. É lógico que ele também tinha uma mágoa e ele devolveu isso para a sociedade. Quem pagou foram aquelas famílias, daquelas moças. Então você vê que a criança, ela às vezes ela devolve para o próprio agressor.
mas em geral ela devolve para a sociedade. Quem paga, quem recebe esse troco é a sociedade, que está recebendo esse troco de problemas que começam dentro de casa. Famílias desestruturadas. Desestruturada do quê? De dinheiro? Não, eu não estou falando do financeiro, eu estou falando da parte afetiva. Sem nenhuma estrutura emocional, sem nenhuma estrutura afetiva, o vínculo afetivo hoje dentro das famílias estão se quebrando. Não tem mais aquele vínculo afetivo, aquele vínculo amoroso. E em contrapartida, ao invés da criança receber o amor e o carinho, ela está recebendo agressões. Ela recebe agressões e ela vai crescer com traumas. Traumas, e ela vai viver em função desses traumas. E alguém vai receber o troco disso aí. Tá? E, em geral, os traumas emocionais, ele também leva a pessoa para droga. Por quê? Porque o trauma emocional, ele é interessante. Ó. Quando a gente tem uma infecção no nosso organismo, nós temos a febre. A febre não é doença, a febre é sintoma. Então a febre está dizendo que tem algo errado no nosso organismo. Então se eu tomo dipirona, a febre vai embora. Mas não resolve o problema. Ela não vai resolver. Ele só dá uma disfarçada. A febre vai embora, mas ela volta. Depois eu tomo dipirona de novo. Mas eu preciso tratar a infecção. É ela que está provocando a febre. E a febre na vida de um dependente, uma pessoa que passa por um trauma emocional, que em geral usa droga e álcool, você pega, se você fizer um apanhado geral, os sintomas que essa pessoa tem, depressão, angústia, medo, insegurança, medo de escuro. Esses são sintomas de pessoas que passam por traumas emocionais. Então esse sintoma, a pessoa que passou por um trauma, um desses sintomas vai ter na vida dela. Ou às vezes tem todos. Eu conheci pessoas que têm todos esses sintomas na vida dela. E aí a droga e o álcool, quando ele ingere isso, essas coisas vão embora. É como se fosse a febre, ela vai embora. Mas o problema está lá atrás, que é um trauma na alma, um trauma emocional. E ela precisa tratar esse trauma. Mas aí você buscar aquela coisa que ameniza é melhor. Ele usa droga, faz uso de álcool, então essas coisas vai tudo embora. Desaparece aqueles pensamentos ruins, a angústia, a solidão. A pessoa sente muita solidão. Então a droga e o álcool, momentaneamente, ele traz um refrigério. E ele funciona no cérebro de uma pessoa que passou por um trauma, a droga e o álcool funcionam como um anestésico. Funciona como um anestésico no cérebro de uma pessoa que passou por traumas emocionais muito fortes. Então, hoje, existe cura para isso? Existe. Tem psicólogos que trabalham, tem psiquiatras, mas a forma que nós trabalhamos, nós colocamos a parte espiritual. Então existe a conversa, a oração, então nós investimos na parte espiritual para a gente conseguir fazer a pessoa se livrar desses traumas. E tem trauma que ele não some de uma hora para outra, ele demora. Demora, é um processo, é um tratamento. Se você pegar uma criança que passou por um abuso sexual, você vai ter transtornos psicológicos durante toda a vida dela. Em alguns casos, a pessoa se torna um louco, se torna um maníaco, como nós conhecemos casos por aí. Então você pega o histórico das pessoas aí que estão envolvidas com crime, com droga, com álcool, sempre tem lá atrás tem um problema dessa natureza. Então o trauma, às vezes a pessoa passa por traumas emocionais e ele não vai usar droga, ele não vai beber, às vezes ele não vai ter nada disso, mas alguma coisa vai ter, uma depressão, ela pode ser, geralmente existem características, a pessoa que passa traumas emocionais com o pai, seja um homem, seja uma mulher, passa traumas emocionais com o pai, ela fica com tendências na vida dela. E quais são essas? Ela geralmente é uma pessoa teimosa, geralmente é uma pessoa mandona e geralmente tem dificuldade com autoridade. Tem muita dificuldade com liderança. Você pega uma pessoa que tem dificuldade com liderança, dificuldade com autoridade, são pessoas que viveram traumas com o pai. Né? E o trauma, ele se processou ali dentro da pessoa, está no inconsciente dela. Então qualquer pessoa que esboce uma autoridade na vida dela, ela tem a rejeição, provoca ali um impacto nela, e ela tem problemas com isso, ela tem dificuldades com isso. Então, você imagina uma pessoa que tem um trauma emocional, que é uma pessoa teimosa, aí ela casa, entra num casamento. Você imagina como é que vai ser esse casamento? Com certeza vai ser conturbado. E a pessoa que passa traumas com a mãe, problemas com a mãe, ela tem uma outra tendência, tem uma tendência a ser uma pessoa melancólica. É interessante isso aí, são pesquisas, são coisas que eu relatei durante esses 10 anos trabalhando com dependência química. Então eu fui encontrando essas coisas, essas características, eu fui relatando e fazendo um histórico de tudo, para juntar tudo para poder montar hoje uma palestra, montar aqui um acervo de informação para ajudar as pessoas.
Ah, mas como é que se livra do trauma emocional? Poxa, tem os psicólogos, tem psiquiatras, há casos que precisa do medicamento, tem casos, em geral, todas as pessoas que passam por traumas emocionais têm ansiedade. A ansiedade está em todos. Todas as pessoas que vivem traumas emocionais, seguido vem a ansiedade. E a ansiedade faz a pessoa ser compulsiva por comer demais, ser compulsiva por bebida, ser compulsiva pela droga, ser compulsiva com o exagero com a aparência. Então a ansiedade tem nível de ansiedade que tem que tomar medicamento. Precisa tomar medicamento para controlar essa ansiedade. Senão a pessoa ela não consegue lidar com o problema dela. Tem pessoa que é compulsiva por gastar. Ela pega o dinheiro, pega 1.000, 2.000 reais na mão, com 2, 3 dias já não tem mais nada, não sabe com o que gastou, não sabe para onde foi. Porque ela é compulsiva, ela é impulsionada por essa ansiedade que vem de um trauma. Mas aí como é que trata isso? Ela precisa de medicamento, ela precisa passar no psiquiatra, tomar um medicamento para controlar a ansiedade, para ela ter um controle na mente dela, porque ela não tem, ela é totalmente descontrolada. Você pega pessoas como a gente já viu aí que saiu na mídia, o caso Lindenberg e Eloá, um rapaz que matou a namorada dizendo que amava a namorada. Né? É uma coisa meio, há controvérsias. Como é que você mata uma pessoa que você ama? É impossível, é difícil entrar na nossa mente um negócio desse. Mas eu já peguei caso igual aquele lá. Igual aquele lá. Não aconteceu o homicídio, graças a Deus. Mas eu peguei um casal, né, dois namorados, que estavam lá brigando, eu fui aconselhar, eu fui conversar, e o rapaz disse para mim, se ela me largar, eu mato ela. Eu não aceito ela me largar. E aquilo me deixou perplexo. Poxa, como é que pode? Um rapaz todo iracundo, todo ali naquela situação e dizendo isso. Não, eu se me largar, eu mato. E aí eu fui pesquisar, eu fui buscar por que aquele rapaz estava tendo aquela atitude. E qual foi a minha surpresa, gente? O que aconteceu na vida daquele rapaz? Ele foi rejeitado pela mãe. Então ele tinha um trauma muito grande com essa rejeição da mãe. Quando ele encontrou a namorada, o psicológico dele leva ele a entender que ele achou a mãe dele. Então ele está ali se relacionando com uma moça que é a sua namorada, mas no inconsciente dele ele está enxergando a mãe. Então ele se apegou ali como se fosse a mãe dele. Então aquela revolta toda com a mãe, ele acaba descontando na namorada e também não aceita ela ir embora. E se ela vai embora, chega o caso que a gente conhece, casos aí da pessoa matar o outro por conta de um trauma emocional. Então, o trauma ele arrebenta com a vida da pessoa. Lógico que tem 3 níveis de trauma, tem o grave, tem o médio e tem o trauma suave, mas todos eles provocam estragos na vida da pessoa. Em geral, numa estatística que eu fiz, em geral os jovens que passam por traumas emocionais, principalmente na periferia, não conseguem terminar o ensino médio, não conseguem. O psicológico dele não deixa ele estudar. E geralmente procuram droga, procuram álcool, procuram a violência, geralmente a pessoa que tem trauma, isso o homem, né? Já as mulheres já tem um outro caminho, quando tem traumas emocionais. Mas isso, quando se casam, a pessoa que tem trauma emocional, e quando ela casa, isso aparece dentro do casamento. Você pega uma moça, uma mulher que foi muito agredida pelo pai, quando ela casa, ela começa a descontar no marido. Acontece a mesma coisa com o marido. Às vezes o marido ele teve traumas com a mãe, ele começa a descontar em cima da mulher. E o casamento começa a ter brigas, 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 e chega o divórcio e ninguém sabe por quê. Já vi casos de o pai, ele tem um casal de filhos, mas ele tinha trauma com a mãe. E o que ele fazia? Ele tratava melhor o filho, o menino, a menina ele deixava de lado. Ele não gostava da menina e nós fomos pesquisar por que é que ele não gostava da menina. É por conta das agressões que ele sofreu da mãe. Você vê que coisa? Ficou lá no inconsciente dele um registro, né? Esse é comum, geralmente o marido, devolver para a mulher o trauma dele. Esse aí fugiu da regra, ele não devolvia para a mulher, ele devolvia para a filha. A filha era a pessoa que sofria com as agressões que ele sofreu da mãe. E às vezes acontece com a mãe também. A mãe sofreu traumas com o pai e acaba descontando no filho. Ela tem traumas com o pai, desconta no filho, mas isso ela faz inconscientemente. Não é uma coisa que a pessoa tem noção do que ela está fazendo. Ela é impulsionada a fazer uma coisa porque ela vive em função daquilo. Daquilo que foi colocado na vida dela. E ela acaba fazendo, agredindo o filho, mas não é porque ela quer. Ela é induzida a fazer aquilo. A mente dela ficou condicionada a isso. Então ela recebeu uma agressão de uma figura masculina, que era o pai, agora ela devolve para outra figura masculina, mas agora o filho. Às vezes o filho paga por uma coisa que ele não fez, e às vezes também cresce, né, com traumas por apanhar sem necessidade, e acaba tendo mágoas, e aí depois vai para o crime, vai para a droga, e aí vira uma confusão. E nós, como, né, igreja, como pastor, nós trabalhamos com isso aqui
na comunidade, é muito comum a gente ver esses problemas. E nós tentamos, pelo menos, tratar. Não é fácil, porque tem pessoas que querem o tratamento, tem pessoas que querem ajuda, tem pessoas que não. Tem pessoas que preferem não mexer. Por isso eu chamo um trauma emocional de ferida emocional. Porque numa ferida ninguém quer que mexe. Porque quando mexe dói. E dói muito. Então a ferida da alma, ela dói tanto quanto ou até mais do que uma ferida física. Geralmente quando nós ministramos a vida de uma pessoa que passou por traumas emocionais muito fortes, sempre vem um choro, vem aquela coisa lá dentro assim, que faz com que a pessoa sinta uma dor na alma, e lá vem aquele choro compulsivo, aquele dor, aquele gemido. Então nós trabalhamos em cima disso e nós vamos fazendo um apanhado das pessoas aí que estão sofrendo por causa de traumas emocionais. O trauma é uma coisa que tem arrebentado aí com a vida de pessoas, às vezes em ambiente de trabalho, a pessoa não consegue se relacionar com colegas de trabalho, não consegue. Por que ele não consegue? Porque dentro de casa, né, nunca teve um relacionamento. Foi só agressões, só xingo, só pontapé, e a pessoa cresceu daquela maneira. Hoje ele tem dificuldade de relacionamento. É muito comum a gente ver essa atitude de pessoas dessa maneira. Então, em geral, a pessoa que tem traumas emocionais, ela vive em função desses traumas. Ela vive em função. Onde ele tiver, esses traumas estão dando a ela o comportamento dela. Pessoa agressora, pessoa agressiva, pessoa rabugenta, a pessoa que reclama demais. Tem aquela pessoa que reclama de tudo. Reclama de tudo. Reclama disso, reclama daquilo outro. E você vai buscar o histórico dela, tem um trauma emocional. Então o que ela reclama mesmo não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. Tem algo aqui dentro, assim, do inconsciente dela que incomoda ela. E às vezes ela acha que é o marido, às vezes acha que é a esposa, às vezes acha que é o filho, a mãe, às vezes acha que é o companheiro de trabalho. No nosso caso, às vezes a pessoa acha que o problema está na igreja, mas geralmente não, o problema está dentro da pessoa. Ela sente um desconforto. Então essa é a palavra correta. A pessoa que tem um trauma emocional, ela sente um desconforto. E esse desconforto dá a ela a condição de ser uma pessoa resmungona, uma pessoa que reclama de tudo, não está contente com nada. Então o que está incomodando ela está do lado de dentro e não do lado de fora. E, em geral, um trauma emocional. Então, o trauma emocional, ela tem várias características. Tem pessoas, né, cada um segue um rumo. Um vai para a droga, outro vai para o álcool, o outro vai para a violência, o outro vai para o crime, o outro pode entrar na depressão, o outro é aquela pessoa briguenta, o outro é a pessoa carrancuda, rabugenta, resmungão, teimoso. A teimosia, a pessoa que tem opinião forte, em geral passou por traumas emocionais. Geralmente a pessoa que passa por traumas emocionais, ela tem uma tendência a ser teimosa. Geralmente ela é teimosa, de opinião forte, não gosta de ser contrariada, não gosta. Aí você imagina uma pessoa nessa condição, ela entra num casamento, vai ter problema, vai dar problema, porque ela não aceita ser contrariada. Aí o cônjuge começa a contrariar, aí a coisa começa a pegar. Imagina uma pessoa que passou por traumas emocionais com o pai, ele tem dificuldade com liderança, aí ele entra dentro de uma empresa. Imagina como é que ele vai lidar com o encarregado, como é que vai lidar com a chefia. Eu já vi casos de pessoas que ele pulou assim, em 5 anos, passou por 6 empresas. E nas 6 empresas saiu reclamando da chefia, reclamando da liderança. Ele fala, poxa, tem alguma coisa errada, não é possível. E a gente vai buscar o histórico, o trauma está lá. Um trauma muito forte com o pai, e hoje tem dificuldade com liderança e não consegue. Ele não consegue, onde ele está incomodado. Alguém, qualquer pessoa esboçou uma autoridade, ele já toca na ferida dele, ele já tem uma reação. E hoje nós, como igreja, estamos trabalhando, orando, ensinando as pessoas a vencer essas dificuldades. Há casos, sim, que nós instruímos, procura um profissional, vai num psicólogo, vai num psiquiatra, toma medicamento, porque tem traumas que é muito forte. A pessoa vive em função de um trauma muito forte e ela não consegue, ela não tem um controle psicológico para poder lidar com situações. Precisa de um acompanhamento médico. Já alguns traumas a gente consegue tratar ali com oração, com a parte espiritual, para que a pessoa busque em Deus, né, uma solução para o problema dela. E aí a pessoa ela vai evoluindo aos poucos e vai se libertando desses traumas. Mas não é fácil, é uma luta, é uma batalha. Uma pessoa que sofre uma agressão sexual, ela passa a vida inteira dela vivendo em função dessa agressão sexual. Ela tem a mente dela transtornada, ela fica com o psicológico bagunçado nessa área. Por quê? Porque apresentaram ela um sexo banal, foi uma coisa banalizada. E ela cresce e ela tem isso na mente, ela tem uma tendência, a parte sexual dela ser uma coisa banalizada, ela procura sempre o banal.
sempre a coisa fora da normalidade, por causa da agressão que ela sofreu. Então, uma pessoa que sofre agressão sexual, tem traumas que podem ficar na vida dela. Introversão, a introversão, a timidez excessiva, a insegurança, o medo. Crianças que sofrem agressão sexual ela tem essa tendência. Ou ir para o outro lado, para o outro extremo, se tornar uma pessoa extremamente violenta. Violenta por causa da agressão. Eu já peguei um caso de um menino de 12 anos que ele foi abusado pelo tio dele e estava usando drogas. Eu fui ministrar na vida dele, conversar com ele, e eu perguntei a ele o que ele sentia em relação ao tio. E ele falou que ele tinha muito ódio, mas muito ódio mesmo. Eu perguntei o que passava na cabeça dele, né, com relação ao tio, e ele relatou para mim que ele não tinha uma arma, mas se ele tivesse, ele daria 50 tiros na cara do tio, porque ele foi abusado pelo tio dele. Você viu o transtorno psicológico que está na vida desse menino. Então, voltando ao assunto aqui, a maioridade penal, se punir e resolvesse o problema seria fácil, mas o problema é que a gente pune, mas e lá atrás? Lá atrás tem crianças agredidas, tem crianças sendo espancadas dentro dos lares, criança sendo abandonada, criança sendo jogada no lixo, criança sendo rejeitada. Como é que vai crescer essas crianças? Nós podemos abaixar a maioridade penal para 10 anos, vamos punir, mas não vamos parar de punir. Não está resolvendo a situação. Nós precisamos voltar lá dentro das famílias, lá dentro dos lares, é lá onde os problemas estão começando. Geralmente os problemas começam dentro de casa. Nós temos que ter uma atenção melhor com as nossas crianças. Hoje eu faço palestras, eu dou instruções, o que você não deve fazer com uma criança para que ela não vá para a droga. Então a minha palestra ela serve de prevenção. Ora, prevenção contra as drogas, sim, prevenção contra as drogas, existe. Se você der amor para uma criança, se você der carinho, der afeto a ela, pode ter certeza que ela não vai buscar droga nem álcool. Mas se ela receber agressões física, moral, verbal, abandono, rejeição, se ela passar por isso, ela vai buscar droga lá na frente, ou álcool, ou alguma coisa para amenizar aquela dor que fica dentro dela. Porque fica uma dor, é uma ferida emocional. Então, uma criança que passa por essas situações, imagina uma criança que é rejeitada, que sofre uma rejeição. Eu já peguei vários casos. Um foi rejeitado pelo pai, o pai separou da mãe e abandonou e nunca mais voltou. Eu visitei uma casa de recuperação e peguei um jovem. Ele foi abandonado pelo pai, ele era muito revoltado, ele tinha um trauma muito forte com o pai. Eu peguei outro caso de jovem que foi rejeitado pela mãe, ele cresceu com aquela rejeição, né, com aquela coisa aquele trauma emocional que está na vida dele ali o tempo todo, e ele vivendo em função daquilo, em função daquela rejeição. E em qualquer lugar que ele esteja, ele não aceita passar desapercebido de jeito nenhum, não aceita. Qualquer lugar, qualquer ambiente, se alguma pessoa se destaca na frente dele, que ele mexe com ele. Por quê? Por causa da rejeição que ele sofreu. Então, aquela rejeição, ele ficou um trauma nele, ele não aceita passar desapercebido, ele tem que estar sempre em destaque, ele tem que estar sempre em evidência, alguém tem que estar olhando para ele. Por quê? Porque o cerne da alma dele foi machucado com uma rejeição, e isso provocou um problema na vida dele. E hoje ele vive em função dessas coisas. E quantas pessoas, né? Quantas a gente encontra com dificuldades, a gente vai ministrar, vai conversar. Imagina uma mulher que pelo menos, um homem ou uma mulher, tanto faz, que foi molestado sexualmente, isso provoca um trauma. E às vezes entra dentro de um casamento e aquele trauma se aflora. A mulher não consegue ter relação com o marido, ou o marido não consegue ter com a mulher por causa do trauma. O trauma está ali no meio e cria um bloqueio na pessoa. É como se ela estivesse deitando com o agressor dela. Uma pessoa que sofre um abuso sexual, que tem um trauma sexual, quando ela casa, o cônjuge parece que é a pessoa que a agrediu. Ele provoca um bloqueio e a pessoa não quer ter relação. Então existem os dois extremos. Ou a pessoa fica fria demais, ou